Aleluia! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. Nós estamos aqui de volta trazendo a quarta lição, isso mesmo, a quarta lição do segundo trimestre de 2025. Estamos com um título maravilhoso desta lição, que é o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. E hoje nós estamos nesta quarta lição da Escola Bíblica Dominical, o assunto aqui dos adultos, tem por título Jesus, o Pão da Vida. Glória a Deus. Essa lição é do dia 27 de abril de 2025, né? Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos aqui estar estudando mais uma lição, trazendo aqui uma palavra a todos vocês que estão aqui presentes e aqueles que irão depois ouvir pelo YouTube, né, e pelas redes sociais. Eu fico grato a cada um de vocês. Um forte abraço a todos que estão aí nos seguindo, os de longe, os de perto. Tem pessoas aí até do exterior, outros países, né, pessoas aí da Portugal, Indonésia, muitos países aí eles têm deixado aí seus comentários e nós temos visto aqui, temos acompanhado. Um forte abraço a todos vocês que estão nos seguindo, né? O pessoal aqui da Igreja Jardim Piquiri, a todos daqui de São Paulo, Pernambuco, né, e outros estados, Paraíba, que tem chegado também nossos vídeos até lá. Um forte abraço a todos vocês. Eu fico grato por vocês estão aí nos suportando, né? Assistindo nossos trabalhos diariamente. Vamos lá. Jesus, o Pão da Vida. Amados, glória a Deus. O que vamos estudar nesta lição de hoje? Nesta lição nós vivemos em uma era de abundância material e carência espiritual. É isso que nós vamos estar tratando aqui hoje. Então, uma grande abundância, muitas vezes material. O pessoal corre atrás do material. Meu Deus, que coisa, viu? E me faz lembrar do milagre que Jesus Cristo ele operara um dia anterior, e no dia seguinte aquela multidão vai ao encontro de Jesus, e Jesus chegando lá, Jesus fala assim: olha, na verdade eu sei que vocês estão me buscando, não é por causa do milagre que vocês viram e creram, mas é porque vocês comeram o pão e saciaram, e por isso vocês estão me buscando. Jesus já entrou ali com, né, uma repreensão fortíssima e ensinou que eles devem trabalhar pelo pão que permanece para sempre, que é a palavra de Deus, que é o alimento espiritual e não o material, né? Porque o material ela vem consequentemente depois que você vai fazendo a vontade do Criador. Então, amados, nós temos vivido aí esta era de abundância material e carência espiritual. Muitas pessoas correm atrás do pão que perece, mas continuam famintos por dentro, né? E nesta lição, querido, nós somos conduzidos à revelação gloriosa de Jesus como o verdadeiro pão da vida, aquele que desceu do céu para saciar a fome, né, mais profunda da alma humana. Amados, ao estudarmos o milagre, né, os milagres aí, né, da multiplicação e as palavras impactantes de Cristo, nós veremos que não é o alimento físico que sustenta eternamente, mas a comunhão com aquele que dá a vida. Vamos aqui juntos estar aprendendo a palavra de Deus. Isso é muito importante porque eu aprendo com você e você aprende comigo, e assim nós vamos caminhando junto, né? Glorificado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, próximo da Páscoa, pouco depois de multiplicar pães e peixes e alimentar uma grande multidão, Jesus declarou ser o pão da vida. Glória a Deus. Isto aqui, amados, é muito importante. Se fosse você, não perdia por nada essa lição,
porque está uma maravilha esta lição. Vamos ler aqui a introdução, depois nós voltaremos aqui para o textuário. Mas diz assim, o Senhor multiplicou pães e peixes para saciar a fome de grande multidão. No entanto, ele notou que as pessoas estavam focadas apenas nas suas necessidades materiais, procurando-se unicamente em satisfazer a sua fome imediata. E a lição desta semana visa demonstrar que somos dependentes de Deus. Essa dependência, querido, não se limita das necessidades materiais, mas, acima de tudo, refere-se à nossa necessidade espiritual que só o pão da vida pode satisfazer plenamente. Glória a Deus. Irmãos, é uma diferença, de necessidade e carência. Nós necessitamos e nós carecemos. Aqueles que carecem, que precisa, da presença de Deus, do pão da vida, olha, é mais do que feliz, porque você sabe que é dependente de Deus, totalmente do Senhor. O salmista Davi, ele falou isso com muita propriedade, quando ele fala que a sua alma anseia como o cervo brama por água, ele anseia por Deus. Então, amados, nós vimos aqui que próximo da Páscoa, pouco depois de multiplicar pães e peixes e alimentar aquela grande multidão, Jesus declarou ser o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Está lá no livro de João, capítulo 6, versículo 25 ao 59. Então, sugerindo que as pessoas precisam de mais coisa do que o pão material, elas precisam de alimento espiritual que apenas ele pode oferecer e pode até hoje oferecer este pão espiritual. Temos aqui, amados, uma curiosidade que eu quero trazer para vocês. Algumas traduções da Bíblia para povos indígenas, e nativo, é só apenas uma curiosidade para você ver o que significa o pão para algumas nações, para algum povo, alguns povos aqui. Então, há algumas traduções da Bíblia para povos indígenas, por exemplo, e nativos, como os esquimós, que é inuites do Ártico, precisaram adaptar palavras e imagens para transmitir sentidos assim, já que muitos conceitos bíblicos não existem na cultura local. Para eles, para esses indígenas aqui, para eles não há pão como alimento básico. Logo, traduzir literalmente pão da vida resultaria uma expressão sem sentido vital ou emocional. Certo? Se você chegar lá e falar em pão para eles, então isso aí é sem sentido para eles, que eles não conhecem. Então, alguns relatos missionários, pessoas que vão lá no campo missionário, eles voltam e contam que a expressão Jesus é o pão da vida precisou ser contextualizado como, por exemplo, Jesus é o arroz da vida, em culturas asiáticas, porque lá eles usam muito arroz. Então, se for falar Jesus é o pão da vida, eles não conhecem pão, então ele fala Jesus é o arroz da vida. E Jesus é a mandioca da vida em tribos amazônicas, já que lá também, as tribos, eles não conhecem o pão, mas conhecem mandioca, se colhe muito mandiocas. Então, eles traduziam Jesus é a mandioca da vida, que para eles é o mesmo que o pão para nós hoje. E Jesus é o peixe, ou a foca da vida, entre os esquimós, certo? E assim sucessivamente. Isso não é adulteração, não é uma adulteração da palavra, mas um esforço legítimo para levar o sentido real da Escritura a um povo que, de outra forma, não entenderia a mensagem do Evangelho. Pessoa chegar para uma pessoa que não conhece, não sabe o que é pão, nem nunca viu falar, chegar lá e falar Jesus é o pão da vida, Então eles traduziram, levando na linguagem deles, o que representaria Jesus para eles. Ouça isso no nome de Jesus. Vamos voltar aqui na verdade prática, textual, e diz assim: eu sou o pão da vida. Glória a Deus. Está aqui em João, capítulo 6, versículo 48. Vamos, amados, começar, portanto, movimentado aí toda a classe e fazendo uma interação instrutiva com fins didáticos.
mostra que Jesus usou a situação, né, concreta da fome para revelar uma verdade espiritual eterna. Ele é o pão que desceu do céu. Então, breve atividade aqui, nós vamos estar aqui. Breve atividade. Distribua pedaços de papel com a frase, isso aqui os professores, vocês que estão me ouvindo, podem fazer isso, né? Isso é muito importante, né? Ter essa didática aí com a sua classe, distribuindo pedaços de papel com a frase estou com fome, e peça que os alunos completem com algo espiritual que sente falta, né? Que sente faltar. Depois leia alguns com permissão e ore com a classe pedindo que Jesus supra essas necessidades. Então, é só assim uma atividade, uma coisa que você possa estar relatando para Deus de que é que você tem necessidade, qual é a sua fome naquele momento, o que é que você está precisando. E Jesus, com certeza, irá, né, suprir esta necessidade sua. Ouça isso no nome de Jesus. Amados, indo aqui para a verdade prática diz assim, a verdade prática, Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano, né? Glória a Deus. E nós indo aqui para o primeiro tópico, Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Amados, a narrativa do milagre dos pães e peixes está presente nos 4 evangelhos, aí Marcos, né, Mateus, Marcos, Lucas, e no capítulo 6, ali, versículo 1 de João, começa com a expressão depois disso. Esta frase refere-se aos acontecimentos que se seguiam às palavras de Jesus dirigida aos discípulos em Jerusalém durante a provável festa da Páscoa mencionada no capítulo 5 de João. Aí vamos aqui, eu trouxe aqui, né, para destacar aqui alguns pontos essenciais, né, essências antes de iniciar a exposição desse subponto. O movimento do texto bíblico, né, capítulo 1, o milagre da multiplicação, aqui no versículo 1, o milagre da multiplicação, né, o capítulo 6, é isso? João 6, 1 ao 14. E segundo, o equívoco da multidão, João 6, versículo 26. E terceiro, a revelação espiritual, João 6, 35. Em quarto lugar, o convite de fé, João 6, 51 ao versículo 58. Então, amados, o movimento da lição, se possível, projete, né, o desenho, no quadro, os 3 principais movimentos da lição. Tem primeiro, a multidão busca pão. Segundo, Jesus dá pão físico. E terceiro, Jesus revela o pão verdadeiro. E o propósito, a semana passada nós estudamos aqui sobre a mulher samaritana, né, a verdadeira adoração. E Jesus, ele mostra, ele começa com o diálogo com aquela mulher pedindo água física, mas a intenção era começar ali mostrar a água da vida. E aqui Jesus dá primeiro o pão físico, para depois ele falar do pão verdadeiro, que é o próprio Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, que é o pão espiritual. Então, o propósito do milagre, amado, na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam, para que nós todos também creiam que Jesus é o Filho, é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenham vida eterna, vida em seu nome. João capítulo 20, né, versículo 30 a 31. Há um pequeno conflito aqui de informações entre o livro de apoio e o subponto em análises. O livro de apoio, né, que ali afirma que isso aconteceu durante a festa da Páscoa, no capítulo 5. No entanto, na revista, né, atualiza-se a expressão provável em vez de uma declaração categórica, o que considera aí uma abordagem mais adequada, dada a ausência de identificação explícita da festa, né, ali no texto bíblico. Então, o Evangelho de João, queridos, ele registra ao todo 6 referências à festa judaica, né? Livro de João, capítulo 2, versículo 13, capítulo 5 de João ainda, capítulo 6, capítulo 7,
capítulo 10, capítulo 11 de João aqui, então mostra aqui essas 6 referências. Dentre essas festas mencionada em João capítulo 5, versículo 1, é a única que não é identificada pelo nome. O texto informa apenas que Jesus subiu a Jerusalém por causa de uma festa dos judeus. Então, a ausência dessa informação, que é comum no estilo joanino, né, leva estudiosos a considerar que o nome da festa não era essencial para a intenção teológica do autor, né, razão pela qual ele pode ter optado por omiti-lo, né? João, nesse ponto, parece apenas querer justificar a presença de Jesus em Jerusalém, sem se deter nos elementos cerimoniais da ocasião. Contudo, aqui sabe-se que, segundo a lei de Moisés, 3 festas principais exigiam a presença obrigatória dos homens judeus em Jerusalém. Então a Páscoa, né, que era a Páscoa, a festa das semanas, Pentecostes, e a festa dos tabernáculos, né, você pode ver lá em Deuteronômio 16, Êxodo 23, né, e por aí se vai. É razoável, amado, supor, portanto, que a festa referida em João capítulo 5, versículo 1, ela tenha sido uma dessas 3 que, já que o texto menciona que Jesus subiu a Jerusalém para a celebração. E aqui ao iniciar o capítulo seguinte, João escreve depois dessas coisas, né? Tautameta em grego, né? João capítulo 6, versículo 1. Essa expressão é uma fórmula comum no Evangelho de João e não indica necessariamente uma sequência cronológica imediata. Ela apenas marca ali o início de uma nova seção narrativa, né? Informando que os eventos relatados ocorreram após os do capítulo anteriores, né? Mas sem especificar tempo, né? Quanto tempo depois. Aí vai lá em João capítulo 6, versículo 4, informa que os acontecimentos daquele capítulo ocorreram um pouco antes da Páscoa. Se a festa não identificada em João 5:1 foi a festa dos tabernáculos, então há um espaço de aproximadamente 6 meses entre os 2 capítulos. Caso tenha sido a própria Páscoa, né, a diferença aí pode chegar a um ano inteiro. Aí temos aqui alguns pontos importantes para nós estarmos comentando. Eu sou levado a crer, amados, que a festa mencionada em João capítulo 5, versículo 1, não se refere à Páscoa, mas sim à festa dos tabernáculos. Essa compreensão se baseia na cronologia tradicional do ministério de Jesus, cuja duração é estimada em aproximadamente 3 anos, justamente a partir das menções das festas pascuais, né? Então, registrado aqui no Evangelho de João 6, de João capítulo 2, versículo 13, e João 6, versículo 11, capítulo 11 até o versículo 55. Então, como a Páscoa é mencionada em João 6 e 4, como estando aí próximo, isso sugere que a festa anterior, lá de João 5 e 1, não poderia ser a mesma, portanto, diferenciam aí, respeitosamente a interpretação sugerida pelo autor da lição, que na revista deixa em aberto, né, a possibilidade de a festa ser a Páscoa. Entretanto, entendo aí que o argumento a favor da festa dos tabernáculos apresenta maior coerência com a sequência narrativa e o intervalo de tempo necessário entre os capítulos 5 e 6 de João. Todavia, reconheço que essa questão, embora interessante e legítima no campo exegético, né, não compromete aí o entendimento central da lição, sendo um ponto aí secundário diante da mensagem principal, que é a revelação de Jesus como verdadeiro pão que dá vida ao mundo, certo? Então, é coisa aí só para nós pensarmos. Segundo subtópico do tópico 1, o milagre. Aleluias. Amados, na sua narrativa, João revela o poder criador do divino e é capaz de trazer à existência, né, aquilo que anteriormente não existia. João 6, versículo 11 ao 13. Assim, o milagre da multiplicação de pães e peixes distingue-se dos milagres de cura e de outros tipos. Vamos aqui ao texto, né, o texto bíblico,
que diz assim: então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam, e quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos pães, dos 5 pães de cevada que sobraram depois que todos tinham comido. João 6, versículo 1, 11 ao 13. Milagre da multiplicação dos pães e peixes, registrado em João 6, 1 ao 13, é um dos mais impressionantes do ministério público de Jesus. Esse milagre aqui, ele possui uma característica, amada, teológica singular. Ele manifesta o poder criador do Filho de Deus. É importante notar que não se trata de uma criação a partir do nada absoluto, não. Exemplo é Nilo, como aquela escrita em Gênesis capítulo 1, onde Deus trouxe o universo à existência sem nenhum elemento anterior. De fato, no milagre em questão aqui, havia uma matéria-prima inicial, 5 pães de cevada e 2 peixinhos, certo? Não foi como o milagre lá a criação lá de Gênesis 1, não, que ele só falava haja e ia acontecendo, não. Aqui ele tinha matéria-prima que era 5 pães e 2 peixinhos, João 6 e 9. Então, contudo, o que torna o ato de Jesus extraordinário é o fato de que, a partir dessa quantidade insignificante, ele alimentou milhares de pessoas, algo humanamente impossível e que ultrapassa completamente a razão e o natural. Então, aqui, amado, não houve plantio, colheita, pesca ou cozimento. O alimento surgiu nas mãos do próprio Cristo, multiplicando-se à medida que era repartido. Então, quem não lembra do azeite lá da viúva, que quanto mais enchia, quanto mais colocava nas vasilhas, mais o azeite ia surgindo, e o azeite não parou. Aqui também o pão não parou, não acabou, mas ele parou porque já estava todos saciados, e o azeite também dali parou porque não tinha mais vasilhas, ou seja, do nome de Jesus. Então João já havia introduzido essa verdade em seu prólogo, Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. João fala no capítulo 1, versículo 3. Então, queridos, ao multiplicar os pães e peixes, Jesus não apenas demonstra compaixão, mas revela sua identidade como o Verbo eterno, Criador e sustentador de todas as coisas, conforme diz lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17, e Hebreus capítulo 1, versículo 3. Diferentemente dos milagres de cura ou de libertação, em que há uma restauração e multiplicação, é uma manifestação direta do poder de criação e provisão divina. Temos aqui alguns pontos apologéticos, Jesus fez mesmo um milagre? Essa é uma pergunta. Jesus fez mesmo um milagre? Alguns tentam explicar o milagre da multiplicação dos pães e peixes, afirmando que, na verdade, o gesto generoso do menino teria levado outras pessoas a compartilharem os alimentos que estavam escondendo. Então, essa ideia, no entanto, é completamente infundada e contrária ao texto bíblico. Certo? Que a leitura mostra que era só um menino que tinha os 5 pães e 2 peixinhos. Então, nada disso de que todos tinham alimento. Não. Imagina, mesmo se tivesse apenas 12 discípulos, 12 apóstolos, tivesse ali com um pouco de alimento, não ia dar para alimentar toda aquela multidão também. Então, você vê que foi realmente um milagre, uma multiplicação extraordinária ali. Em primeiro lugar, amados, Jesus conhecia o coração de todas as pessoas. Ele mesmo falou isso lá em João, capítulo 2, versículo 24. Não necessita testificar do homem, pois ele sabe que se passa no coração do homem. Também fala lá em João, capítulo 6, versículo 61, 61 e 64 e versículo 70. Portanto, amados, seria impossível enganá-lo quanto à verdadeira condição da multiplicação. O próprio texto afirma que o povo estava faminto e Jesus, vendo a situação, sabia exatamente o que faria. João capítulo 6, versículos 5 e 6. Em segundo lugar, amados, a reação da multidão afirma que houve um milagre autêntico. As pessoas, ao presenciarem o que aconteceu ali, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo, João 6 e 14. E quiseram, inclusive, até proclamar Jesus como rei,
Porque você sabe que o homem, a pessoa que supriu a necessidade de uma população, de uma nação, esse homem era proclamado como rei. Então eles quiseram ali proclamar Jesus como rei. Então tal reação jamais teria ocorrido diante de uma simples lição sobre partilha ou generosidade coletiva. Se o episódio aqui tivesse sido apenas fruto de uma comoção, né, emocional ou uma manobra psicológica, a multidão não teria reconhecido em Jesus um líder messiânico de autoridade divina. Então já se vê por aí que foi realmente um milagre e não foi compartilhamento de ninguém ali além daquele menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Então a multidão, eles reconheceram que queriam fazer Jesus como rei, porque eles viram que realmente foi um grande milagre ali realizado por Jesus. Por fim, amado, João, ao selecionar aí esse milagre como um dos sinais, né, o fez, né, como diz lá em João 6:2, o fez com um claro propósito de testemunhar a divindade de Cristo, né, João 20, versículo 38 e 31, ele não o incluiria se não considerasse esse evento uma manifestação direta do poder de Deus por meio do seu Filho, certo? Fica aí para nós meditarmos neste ponto aí, subponto desta lição. E o terceiro subtópico, desse tópico 1, né? Qual era o interesse da multidão? Qual era o interesse da multidão? Vamos lá? Há uma breve explicação aqui, eu quero ser breve com vocês, porque o assunto é muito magnífico e eu não quero perder nenhum aqui com vocês. Mas vamos direto ao assunto. Né, a explicação aqui. Vamos entender o movimento do texto bíblico e os 2 contextos presentes nesse capítulo. O milagre, né? Primeiro aqui o ponto, o milagre. O primeiro episódio, de João capítulo 6, versículo 1 ao 15, se dá nas cercanias do mar da Galileia, onde Jesus realiza o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Segundo, né, o discurso, temos aqui o discurso. No dia seguinte, a multidão que havia se alimentado do pão físico procura Jesus novamente. No entanto, ele não está mais no mesmo lugar. O texto bíblico informa que Jesus atravessou o mar e foi para Cafarnaum. Você pode ver lá em João capítulo 6, versículo 24. É nesse contexto aqui que acontece o famoso discurso do pão da vida, o qual ocorre dentro da sinagoga daquela cidade. João capítulo 6, versículo 59, você pode ver isso. Então, Jesus, amado, ele confronta a motivação da multidão, dizendo assim, Jesus respondeu, em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram os sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo, com seu poder, com seu selo. João 6, versículo 26 e 27. A crítica de Jesus dirige a multidão do seu tempo, né? Então, dirige do seu tempo, capítulo 6, permanece atual em nossos dias, a busca por bênçãos imediatas ao invés de um relacionamento genuíno com Deus. Vocês entenderam aqui? Vocês entenderam muito bem aqui? Vejam só, a busca por bênçãos imediatas acontece muito hoje, certo? Vamos em tal lugar porque lá Deus está revelando, vamos lá porque Deus está prometendo chave de apartamento, chave de carro, vamos lá porque tem um profeta que profetiza e fala tudo e tal. E estão buscando, né, naquele movimento, buscando uma bênção material, né, o imediato, ao invés de buscar um relacionamento genuíno. Eu bato na tecla novamente da lição passada sobre a verdadeira adoração. Então aqui eles não buscaram um relacionamento genuíno com Deus. Ainda aqui é uma realidade evidente, amado. A sede pelo pão que perece manifesta-se hoje de formas variadas, tais como, por exemplo, a frequências de igreja motivada exclusivamente por interesses materiais como curas, empregos ou prosperidades financeiras. Me perdoe falar isso, mas está cheia dessas igrejas que ministram só cura, só emprego, só prosperidade financeira. Muita gente está correndo atrás dessas coisas, esquecendo a sua vida genuína com Deus. Então tem também a busca por líderes religiosos, curandeiros, tidos como operadores de milagres,
mas desprovido de compromisso com a verdade bíblica. Irmãos, eu me apego muito à palavra de Deus, né? 2 Coríntios capítulo 7, se nós temos tais promessas, nós temos que nos purificar para que aquelas promessas se cumprem em nossas vidas, para que aquelas bênçãos venham até nossas vidas. Se nós não tivermos com a vida no altar, com a vida preparada, com a vida consagrada diante de Deus, meus pêsames, você que está esperando só vitórias, só bênçãos materiais, sem se preocupar com a sua santificação, isso aí, amados, pode até chegar a você, mas a sua alma é o que mais você deve se preocupar. Para onde que está indo a sua alma? Para onde que você vai após, né, você fechar os olhos aqui, né, partir para a eternidade? Será que você vai com Cristo ou você vai para outra eternidade? Que é até, né, triste eu falar aqui, né, que existem dois caminhos. Nós devemos buscar ao Senhor, adorá-lo da maneira que Ele exige, da maneira correta que nós precisamos. Outra, a prática de uma fé baseada em barganha emocional, condicional, na qual o relacionamento com Deus está condicionado ao atendimento imediato de expectativas pessoais. Se Deus me abençoa, eu permaneço, caso contrário, me afasto, né? Tem pessoas que falam assim, se Deus não fizer assim, desse jeito que eu estou fazendo assim, que eu estou pedindo, eu me desvio. Se Deus não fizer assado, eu vou sair da igreja. Amados, isso é barganha com Deus. Eu estou dizimando na igreja, Deus tem que fazer porque eu sou dizimista. Não, meu querido. Eu dou oferta, eu ajudo na igreja, eu faço isso. Amados, se não tiver uma vida com Deus, nada do que você faz vai te garantir nada de salvação. Essa distorção da fé revela uma espiritualidade superficial, queridos, centrada no benefício e não no Senhor da bênção, como nos dias de Jesus. O chamado divino continua sendo para que as pessoas busquem o alimento que permanece para a vida eterna, como diz, né, Jesus no capítulo 6, versículo 27 de João. Aí tem uma pergunta reflexiva aqui. Por que estou buscando a Deus? Pela presença dele ou apenas pelos benefícios? Essa pergunta fica aí para nós respondermos a nós mesmos. Por que estou buscando a presença de Deus? Por que estou buscando Deus? Pela sua presença, pela presença dele ou apenas pelos benefícios que ele tem para me dar? Será que é porque eu vi milagres acontecerem? Será porque eu estou grato, eu mesmo? Será que eu estou grato de tantas vezes o Senhor ter me livrado da morte, né? Problema de enfermidade seríssimo, e eu estou aqui hoje falando para vocês? Ou será que eu estou aqui somente porque eu espero sacar mais uma bênção de Deus e não estou aqui em gratidão ao Senhor? Então, fica aí para nós meditarmos nesta pergunta, né? Louvado seja o nome do Senhor. Amados, segundo tópico, Jesus desafia a fé dos discípulos. Glória a Deus. Jesus subiu ao monte. Ele desafia aqui a fé dos discípulos. Irmão, a lição aqui apresenta um movimento pendular, indo e voltando entre os assuntos. Particularmente, não aprecio esse tipo de exposição. Prefiro uma abordagem linear, né, em que o raciocínio seja desenvolvido de forma progressiva, pois isso tende a evitar repetições desnecessárias, não é verdade? Desnecessária e favorece a clareza na assimilação do conteúdo. Neste subponto aqui, há uma digressão. Somos conduzidos de volta ao versículo 3. Que diz assim, capítulo 6, versículo 3. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Irmãos, a expressão grega, touros, não designa necessariamente uma montanha, né? Uma montanha específica ou uma encosta bem definida. O termo aqui pode simplesmente indicar uma região montanhosa ou uma elevação, e nesse contexto é plausível que se refira à área oriental do lago da Galiléia, por exemplo, conhecida atualmente como as colinas de Golã. Já a expressão lugar deserto, né, utilizada ali por Marcos, capítulo 6, versículo 32, não contradiz essa descrição, não. Mas antes a complementa. O texto sugere que Jesus se retirou com os discípulos para um local afastado, possivelmente ali com o propósito de estar
a sós com eles, né? Com o propósito evangelístico. Com o próprio evangelista Marcos deixa claro. Foi nesse cenário aí isolado, mas não necessariamente desabitado aí, que Jesus viu a multidão se aproximando, lá em João 6:5. Nesse lugar, Jesus identificou o estado espiritual da multidão. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, veja só como diz o versículo, e compadeceu-se dela, porque era como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas, Marcos 6:34. Além disso, o Evangelho de João oferece um olhar mais detalhado sobre o episódio, revelando aí que Jesus, ao observar a situação, colocou os seus discípulos à prova, porque o propósito de ensiná-lo, amado, e fortalecer a sua fé. Foi com esse propósito que Jesus passou a ensinar, com o propósito de fortalecer a sua fé. Olha, os discípulos fizeram uma oração, pediram a Jesus: Senhor, acrescenta-nos a fé. Né? Mas a resposta, amado, está lá em Romanos, que a fé vem pelo ouvir. Aqui Jesus estava ensinando com o propósito de justamente acrescentar a fé deles, fortalecer a fé deles. Me faz lembrar da pesca lá, a pesca maravilhosa, quando Jesus chega, entra no barquinho de Pedro, manda afastar um pouco da praia, e de lá do barco ele ensina a multidão. Depois que ele ensina para eles ali, agora ele fala assim: olha, agora lança a rede no mar alto, né? E ali eles trouxeram muitos peixes. Porque primeiro Jesus ensinou, acrescentou a fé dele. Então, quando ele lançaram a rede, já estava cheio de fé. E por isso o milagre aconteceu. Se nós não tivermos fé, é como as ondas do mar, né? A Bíblia nos diz. Segundo subtópico, amado, vamos lá. O desafio para os discípulos. O desafio para os discípulos. Vamos lá. Irmãos, Jesus não ficou aborrecido quando viu a grande multidão, pensando que tumultaria ali seu descanso, ou seu tempo com os discípulos. Essa retirada aqui, quando Jesus falou assim: olha, os discípulos voltaram de uma missão e muitos não tinham tempo para comer, de ir e voltar, tudo mais, fazendo a obra. Jesus chamou eles para um retiro, para conversar, mas a multidão, sabendo disso, já foi lá e encontrou-se com Jesus. Então, Jesus não ficou aborrecido quando viu isso, quando a multidão, né, talvez ele pensaram assim: vamos tumultuar esse seu descanso. Ele saiu para descansar, saiu para um lazer, nós vamos lá, vamos tumultuar, né, o seu tempo com os discípulos. Não. Seu primeiro pensamento foi fornecer algo para que pudessem comer. Ele aproveita a ocasião para aprovar seus discípulos, especialmente Filipe e André, né? Esse momento revela um ensino profundo, o contraste entre a limitação humana e a suficiência divina. Então Jesus pergunta a Filipe onde poderíamos comprar pão para alimentar o povo, como diz o versículo 5, né? Do capítulo 6. Mas o texto deixa claro que essa pergunta não visava obter informação, certo? Vejam só, mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que ia fazer. Tá? Jesus não estava querendo conhecer lá a região, se tinha lugar para comprar, não. Mas Jesus queria tão somente experimentar. Jesus sabia o que, né? João capítulo 6, versículo 6. Ele sabia muito bem o que iria fazer naquele momento. Aí Felipe responde com base no raciocínio lógico e financeiro. Seriam necessários 200 denários aproximadamente, né? 8 meses de salário, e ainda assim não seria suficiente. Versículo 7. Então a sua resposta evidencia um olhar natural limitado às possibilidades humanas, sem levar em conta o poder e a autoridade de Cristo. E em seguida André menciona um menino com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, né? Lá no versículo 9 vai falar isso, mas também demonstra incredulidade ao declarar: mas o que é isso para tantos? Olha só, né? Então ele mostra, ele apresenta ali um rapaz que tem 5 pãezinhos e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? A multidão era grande, irmãos. Ambos os discípulos reconhecem o problema, mas não conseguem enxergar a solução espiritual. Então Filipe se prende à falta, né, e de recursos financeiros. André, a insuficiência do que havia disponível. Nenhum dos dois contempla a presença do próprio Filho de Deus como parte da equação, né? Então nós devemos ver o problema, mas também devemos ver
ali que o Senhor está conosco para resolver os problemas que nós estamos enfrentando. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceiro subtópico do tópico 2, uma lição de provisão. Glória a Deus. Irmão, a lição que tiramos deste episódio é que Deus nos surpreende com soluções extraordinárias, certo? Ele manifesta o seu poder, né? O poder de provisão para aqueles que acreditam nele. Então aqui eu quero complementar a lição desse subponto, né? Ponderada aí pelo comentarista com base no que foi dito no subponto anterior e nos comentários presentes em nosso subsídio aqui, nosso assunto. E este episódio revela que Jesus estava ensinando seus discípulos a dependerem dele em meio à escassez e olharem além das circunstâncias e colocarem o pouco que tem nas suas mãos, na mão de Jesus. Quando nós fazemos isto, pode ter certeza que a vitória, ela é certa. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O terceiro ponto, o terceiro tópico, Jesus, o pão que desceu do céu. Qual é o real interesse da multidão aqui? Irmão, o povo, ele não percebia que a multiplicação dos pães era apenas uma representação do verdadeiro pão da vida que Jesus tinha para dar. Nosso Senhor é o pão que realmente apazigua a fome do ser humano. João 6,27, ele fala isso, né? Eis aqui um exemplo, amado, um exemplo clássico do problema relacionado a uma exposição com movimento pendular, né? Conforme mencionei aqui nos subpontos 2, né? E 1. Por isso, reitero aqui o que tenho mencionado durante as pré-aulas gravadas aqui para vocês. Há pontos e subpontos que merecem mais atenção do que outros. Vamos aqui nos empenhar em identificar a luz das Escrituras algumas razões que levaram a multidão a interpretar erroneamente aí os sinais realizados por Jesus, a distorcer seu verdadeiro significado e, por fim, a não crer nele como o Messias enviado por Deus. Primeiro, motivação carnal. Buscavam satisfação material e imediata. Na verdade vos digo que me buscais não pelo que viste os sinais, mas porque comeste o pão e vos saciaste. Essa foi o que Jesus falou para eles no capítulo 6, versículo 26. Então, a multidão aqui, amados, não buscava Jesus por quem ele era, mas pelo que ele fazia. E quantos que estão fazendo isso, amados? Erroneamente. Estão totalmente perdidos, totalmente enganados de como buscar o Senhor. Estão buscando o Senhor não pelo que ele é, mas pelo que ele faz. Certo? Veja, observe isto. A igreja que mais prega bênção, mais prega porta de emprego, mais prega, é a igreja que mais está cheia. Estão buscando pelo que Jesus faz e não pelo que Jesus é. Mas os verdadeiros cristãos autênticos estão na igreja buscando ao Senhor pelo que ele é. O que ele faça, o que não faça, ele é Deus e é ele que vai me conduzir ao céu, certo? Então, o milagre aqui ele foi visto apenas como provisão física e não como um sinal espiritual. Eles queriam o pão, mas não queriam o pão da vida. Eles queriam a bênção, mas não queriam o abençoador. Tem aqui também a expectativa distorcida sobre o Messias. Capítulo 6, versículo 14, fala: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então era uma expectativa distorcida. Sabendo, pois, Jesus que estava para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente para o monte, ele sozinho. Versículo 15. Então a multidão esperava um Messias político e libertador, a semelhança de Moisés. Ao verem Jesus realizar um milagre semelhante à provisão do maná, quiseram proclamá-lo rei à força, né? Queria ali pegar Jesus à força e fazer rei. E tiveram aí também resistência à revelação espiritual. Quando Jesus falou assim: eu sou o pão da vida, no versículo 35 do capítulo 6 de João. Aí eles falaram assim: olha, durante este discurso, quem o pode ouvir? Capítulo 6, versículo 60. Então, quando Jesus declarou ser o verdadeiro pão que desceu do céu, queridos, exigindo fé, comunhão e entrega, muitos se escandalizaram. Eles queriam um milagre, né? Eles queriam um milagreiro, não um mestre que confrontasse suas motivações.
E aqui também é rejeição consciente da verdade revelada. E tiveram também isso aqui, tudo nessa leitura de João capítulo 6. Vejam só. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. João 6, e o versículo 66. Então, Jesus, após ouvir, né? Mesmo após eles ouvirem a verdade da boca do próprio Cristo, muitos o rejeitaram conscientemente. Não houve falta de ensino, mas falta de desejo por uma fé viva. Escolheram o pão que perece e recusaram o pão eterno. Ouça isso no nome de Jesus. E o segundo subtópico, o pão do céu. O pão do céu. Vamos lá. Não é preciso aqui debater, né, a respeito da identidade do pão do céu, né? Pois trata-se do próprio Jesus. Nosso Senhor, ele confirma a sua identidade divina quando diz, eu sou, né? Eu sou. Ele fala e completa, eu sou o pão que desceu do céu. Há pelo menos 7 declarações somente no Evangelho de João que autenticam essa identidade divina. Eu sou o pão da vida. João capítulo 6, versículo 35, versículo 48, versículo 51, ele fala, eu sou a luz do mundo. João 8 e 12, João 9 e 5, ele fala também, eu sou a porta das ovelhas, João 10 e 7 e o versículo 9 também, eu sou o bom pastor, João 10, versículo 11 e versículo 14, ele fala ainda, eu sou a ressurreição e a vida, né, tudo eu sou, né, João 11, 25, eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14, 6, e ele fala, eu sou a videira verdadeira, João 15, versículo 1 e 5. Temos aqui alguns textos bíblicos, né? O texto bíblico nos diz assim, ó, Jesus respondeu, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. João 6,35, né? Então aqui é uma metáfora, uma comparação do pão, né? Está intimamente aí ligada à ideia de sustento, vida e dependência diária. Assim como o corpo, né? O corpo humano precisa de alimento cotidiano para sobreviver, a alma humana também precisa de Cristo para ter vida verdadeira e eterna. Então a fome e a sede mencionadas aqui não são físicas, mas espirituais. E o verbo vir indica aproximação, entrega. Então o verbo crer expressa confiança contínua e relacional. João 6,35, amados, sintetiza 3 doutrinas fundamentais. Primeiro, cristológica, né? Jesus declara ser o pão da vida, ou seja, ele é o único mediador da vida eterna, o alimento que desceu do céu, como diz o versículo 51. Tem aí a soteriologia, que é o convite, é claro. Aquele que vem a mim, quem crê em mim, a salvação é oferecida àquele que se aproxima com fé e se entrega plenamente. E suficiência de Cristo. A promessa é definitiva. Não terá fome, nunca terá sede. Então não há outro alimento para a alma. Cristo não apenas supre, ele satisfaz completamente. Ouça isso no nome de Jesus. Vamos aqui para o terceiro subtópico. Já estamos chegando ao final. O que é comer o pão? O que é comer o pão? Vamos lá, a explicação aqui. Isso aqui é uma metáfora, certo? Uma comparação, uma simbologia. A metáfora de comer e beber sugere uma apropriação pessoal da salvação. Comer é um ato íntimo, individual e necessário. Ninguém pode comer por outro, né? Assim, ninguém pode crer por outro, também não. Da mesma forma que o alimento não tem utilidade se não for ingerido. Cristo não gera vida se não for recebido pela fé, né? Como diz Hebreus capítulo 4, versículo 2. Crer em Jesus, amados, é o único meio de receber a vida eterna. João 3,16, quando Jesus falava ali para Nicodemos, e João 5, versículo 24, e Efésios 2, versículo 8 e versículo 9, que fala que a salvação não é pelas obras, mas com fé, é aquele que, né, é por fé que nós somos salvos. Então, a Igreja Católica Romana, ela interpreta João 6, 51 ao 59 como fundamento para a transubstanciação, que é a crença de que na Eucaristia o pão e o vinho tornam-se literalmente o corpo e o sangue de Cristo. Contudo, essa interpretação aqui, amado, não é sustentada pelo texto de João, nem pelo contexto em que essas palavras foram ditas. Ele fala, eis
porque essa leitura deve ser rejeitada. Vamos lá. O sacramento da ceia ainda não havia sido instituído, e isso só ocorre em João 13, ok? Logo, os ouvintes originais não teriam como entender que Jesus falava da Eucaristia. Então, Jesus promete vida eterna aos que comem e bebem dele, o que significaria aí que a salvação seria obtida pela ceia, né? Contrariando aí totalmente o ensino bíblico da salvação pela fé, Efésios 2, 8 e 9, e Romanos 3, 28, João 3 e 16. Temos aqui versículos como João 6,40, mostram que os mesmos efeitos espirituais de comer e beber, vida eterna e ressurreição, são atribuídos a ver e crer, ou seja, fé e não ingestão sacramental, certo? Então, é totalmente diferente dos que creem aí os nossos amigos católicos. E chegando aqui ao final, nós vamos aqui na conclusão, rapidinho, né? Nessa lição nós compreendemos aqui que Jesus é o pão da vida, né? E se ofereceu por nós. Assim, aqueles que se alimentam de sua palavra satisfazem a sua fome espiritual e recebem a vida eterna. O nosso Senhor, Ele é o pão que veio do céu, um alimento inextinguível que nos nutre aí para sempre. Por conseguinte, não devemos limitar-nos ao alimento material que tem uma função fisiológica relevante, porém passageiras. Experimentemos, aspiremos aí, portanto, ao alimento celestial que proporciona vida em abundância eternamente. Amados, a revelação de Jesus como o pão da vida é um convite à fé, né? A fé profunda, a comunhão verdadeira e a dependência total dele, mais do que milagres ou provisão material. Ele nos oferece vida eterna, satisfação plena e relacionamento com Deus, o Pai. Ao estudarmos esta lição, nós somos desafiados a ir além do pão que perece, rejeitando uma fé utilitária e superficial, que nossa fome seja por Ele e nossa satisfação nele, alimentar-se de Jesus e crer, permanecer e viver por Ele, agora e para sempre. Só Ele sacia a alma do faminto, não há outro caminho, não há outra maneira de saciar a sua fome espiritual, somente indo a Jesus, somente crendo em Jesus. Ouça isso no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus, e até a próxima lição, que é a lição 5, que vai falar sobre a verdade que liberta. Ouça isso no nome de Jesus. Amados, fique conectado nesse canal, que Deus tem uma palavra todos os dias para o seu coração. Um forte abraço e até a próxima, em nome de Jesus.